Alô, amigos do futebol, estamos chegando nesta sexta-feira para fecharmos a semana do Tocando a Bola. E a gente tem visto movimentações aí em nível de CBF, uma declaração ontem do secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, Walter Feldman, dizendo que a CBF continua mantendo a decisão da conclusão do calendário de 2020. Ainda que o calendário tenha que, evidentemente, avançar ao longo do ano, ou pelo menos um pedaço de 2021, é a intenção da CBF a manutenção do calendário, inclusive dos campeonatos estaduais, que representam, na minha avaliação, o caminho mais prático, mais rápido para que se retome o futebol, em razão da necessidade, que não existe a necessidade da malha aérea, são viagens curtas, são viagens pequenas, não é? E é mais fácil você retomar o futebol pelos estaduais do que pelo Campeonato Brasileiro. Eu tenho mostrado aqui no Tocando a Bola os setores todos da cadeia produtiva do futebol que foram atingidos, tenho discutido com profissionais de vários segmentos como sair da crise do futebol, até que ponto o futebol foi atingido tão frontalmente pela paralisação da Covid-19. E o marketing e a publicidade no futebol, que é a fonte geradora de divisas, de dinheiro, de manutenção de clubes de futebol, essa acabou. Não tem mais futebol, não tem mais televisionamento de jogos, não tem mais exposição da marca dos clubes, é uma situação extremamente preocupante. E quando você está doente, você procura um médico especialista naquele seu problema, naquela sua doença. Você não vai atrás de quem não conhece a situação. E eu busquei para o Tocando a Bola de hoje a opinião de um dos especialistas em marketing esportivo de sucesso aqui no Nordeste, do Rio Grande do Norte, efetivamente é top de linha e está trabalhando muito no futebol nordestino, o Alan Oliveira, da 10 Esportes, não é, da Fácil Comunicação, e que vai nos fazer um apanhado, Alan, de como trabalhar o marketing nesse momento terrível de crise que o futebol está atravessando. Sou um especialista para dar uma luz aí nesse sentido, para que a gente possa discutir aí alternativas e opções. Boa noite, Alan. Boa noite, Marco. Boa noite, os ouvintes da 98. É um prazer, uma satisfação grande bater um papo com você, tá? E acho que responsabilidade, hein, amigo? Obrigado pela referência e pela forma como realmente tem essa atenção conosco. E a gente com essa responsabilidade aí, tentar bater um papo para falar um pouquinho sobre esse momento que a gente vem enfrentando, né? Eu acho que você falou sobre uma profissão, falado sobre o médico, né, a medicina, e aí eu quero entrar justamente no aspecto seguinte. No momento como crise, Marco, a gente tem que primeiro perguntar aos nossos parceiros, ao nosso cliente, se ele está bem, se ele precisa de algo. Acho que quando a gente fala principalmente de clube de futebol, eu já tenho trabalhado em alguns clubes já, no momento a gente está no Botafogo da Paraíba já por 4 temporadas, e o primeiro passo que a gente fez lá, Marco, foi ligar para os nossos patrocinadores para saber se ele precisa de algo da nossa parte, como é que a gente faz para fazer outras entregas de visibilidade, porque eu não tenho mais a partir do futebol em si. E o primeiro passo em qualquer processo de crise é tentar abrir quais são as minhas receitas, tá? Então, quando você fala em clube de futebol, por exemplo, você vai analisar, minhas receitas são patrocínio, sócio-torcedor, loja oficial, eu tenho direitos de TV, alguns clubes têm time mania, enfim, mas se você analisar por esses 4 aspectos, quando você vai falar de patrocínios, por exemplo, de patrocinadores, aqueles tradicionais que colocam suas marcas em uniforme de jogo, que vai estar com a placa de publicidade, que vai fazer uma campanha publicitária, uma merchandising, esse aqui, para minha opinião, é um dos maiores que mais está sendo afetado nesse momento. Por exemplo, lá no Botafogo a gente teve, Marco, aí uma redução de cerca de 15% a 20%. A maioria dos patrocinadores, ele permaneceu, mas alguns deixaram o clube, né? Tem um aspecto bem interessante da parte de patrocínio. Você precisa pensar também em criar novos produtos. Acho que o grande segredo desse momento é a gente saber que a gente precisa se reinventar e criar novos produtos. Por exemplo, as lives que estão acontecendo, teoricamente, nos sertanejos, que alguns clubes já estão fazendo, ela precisa ser monetizada.
Os clubes têm uma grande força, por exemplo, no marketing digital, no marketing de conteúdo. Quantos seguidores tem aí clubes em plataformas como, por exemplo, canais, mídias sociais como Facebook, Instagram, Twitter, canal de YouTube, né, cada vez mais presente. Então, isso é uma forma que você pode gerar receitas com esse produto. Quando a gente fala, por exemplo, Marco, em sócio-torcedor, quantas vezes, por exemplo, um jogador de futebol, um atleta que é um dos maiores ativos que o departamento, que o clube de futebol tem, porque clube, ele é clube de futebol. Não adianta perder muito foco nesse momento e utilizar um dos seus maiores ativos. Será que pegando o maior jogador daquele meu clube, os principais atletas, ligando para o sócio-torcedor, para que ele não abandone o clube, entendeu, Marco? Nesse momento tão difícil, que está todo mundo sofrendo, mas que se ele abandonar o clube naquela hora, naquele momento, o clube vai ser penalizado e vai ter sérias dificuldades de buscar as conquistas que o clube tanto precisa. Mexer um pouco com a paixão. Se a gente olhar aqui, Alain, por exemplo, o caso do América, vendo o balanço financeiro do América, a grande receita, a maior receita do América neste mês passado foi exatamente o pagamento do sócio. E Entendi. Esse é um ativo dos mais importantes, porque, para você ter ideia, Marco, alguns clubes eles fazem pagamento por cartão de crédito. Né? Isso, é o caso do América. Pronto, no caso do América, acho que essa rentabilidade do América, eu não confesso que eu não olhei com calma o balanço do América, mas teoricamente pode ter sido a receita anual do sócio-torcedor. Aquele torcedor do América que pagou a sua anuidade. E essa receita ela já entrou. Né? E como é que fica os novos sócios que iriam entrar agora próximo, por exemplo, de um campeonato brasileiro da Série D? Que para boa parte dos clubes, tem 2 momentos de entrar para o programa de sócio. É nessa virada de ano da temporada, entre dezembro e janeiro, ali fevereiro, e nessa competição nacional, que é justamente ali entre abril e maio. São justamente, Marcos, 2 meses que a gente está ficando sem futebol. Exato. Tá? Então, eu acho que esse momento é o momento que os jogadores, que eles podem ligar para sócios, para pedir para renovar, e detalhe, agradecer a quem renovou, participou desse momento, e ter um cuidado, porque eu acho que o hábito do torcedor, do cliente, ele mudou nesse momento. Ele agora está ligado nesse momento, nesse ambiente digital. Por exemplo, como é que eu faço para fazer a adesão do meu sócio de forma online? Que estratégia eu preciso ter nas redes sociais para que com aquele simples link que ele receba, ele possa fazer aquele processo de venda? Como é que eu posso, por exemplo, vender uma camisa do clube, de algum produto, em uma loja online? É outra sacada muito importante para gerar receita. Mas uma das mais importantes, Marcos, que eu vejo nesse mercado de tanta crise, a gente precisa tentar sair um pouquinho da crise e enxergar algumas oportunidades, são os direitos de transmissão, tá? Eu acho que esse é um grande ativo nesse momento, porque, na minha opinião, Marcos, pelo que a gente está vendo aí, essa evolução da pandemia, a gente muito preocupado com tudo que está acontecendo, para quem trabalha com entretenimento, com eventos, com futebol, aglomeração em estádio, vai ser muito difícil a gente ver, sinceramente, ainda este ano. Eu disse hoje no 12 em ponto aqui da 98, que nós teremos, eu espero que brevemente, a live do futebol, que os jogos de futebol serão verdadeiras lives, não é? É verdade. Porque o que é que vai acontecer? Vai crescer muito, Marca, a venda dos direitos de transmissão, desde por streaming. O YouTube, o Atlético Paranaense lá atrás, quebrou um tabu grande com aquela transmissão do jogo, do campeonato com o Atlético naquele momento, que o jogo com o Curitiba, eu acho que o Curitiba naquele momento lá. Você acha que o caminho vai ser esse, Alain? Transmissão via streaming, via YouTube? É um dos caminhos, e detalhe, isso não é para ontem, não. Eu estou falando que já aconteceu, isso já é passado. Por quê? Quem foi atrás, por exemplo, colocar qualquer pesquisa e ver que o Campeonato Brasileiro da Série A, B, e eu acho que vai respingar em algo na C, ele foi vendido para uma grande empresa mundial aí de direito de transmissão por streaming. Vai sobrar um percentual dessa negociação, será direcionado para os clubes da Série C também, já está definido. Então isso é algo, Marco, que não é nem futuro de presente, não, isso já é passado, ou seja, isso já está acontecendo. Eu acho que a Série D é um ativo que os clubes que estão na Série D precisam acordar urgente, junto à CBF, de tentar buscar também essa venda, essa receita que é tão importante, porque quando você analisa direito de transmissão, você tem TV aberta, TV fechada, você tem pay-per-view e você tem a internet, plataforma internet.
E tem um detalhe, eu vou só citar um exemplo aqui de um cantor sertanejo que começou a ser ameaçado, por exemplo, com o YouTube, e que há uma tendência nacional grande, que é o seguinte: você criar o seu aplicativo de transmissão, aplicativos próprios. E para ter acesso àquele conteúdo, vai chegar um momento que, para ter acesso, eu preciso pagar aquele conteúdo, que são as assinaturas que já existem há muito tempo, como se fosse o formato de pay-per-view, entendeu, Marco? E o rádio entra onde, Alan, nesse novo momento aí do futebol? Que o futebol vai ser diferente, quando voltar do futebol vai ser uma nova realidade. E o rádio, na sua opinião, entra onde, Alan? O rádio, Marco, ele evoluiu muito, porque agora não é só mais rádio, né? A gente está falando de rádio e TV. Então, hoje, o que a 98 FM faz, e trazer essa experiência que está no estúdio, ela vai ser cada vez mais presente no futebol. Na minha opinião, Marco, quando voltar o futebol, claro, vai ter todos os cuidados aí de segurança, de cuidados de saúde, né? Algumas barreiras serão criadas, algumas verificações. Então, o que eu vejo? A gente pode ter no futuro, Marco, logo, um rádio e TV. Tá? A gente logo pode trazer essa experiência, por exemplo, uma experiência de vestiário em certos momentos, uma experiência ali do gramado, entendeu? Quando o gringo estiver entrevistando ali, por exemplo, um atleta à beira do gramado, para que aquele conteúdo, quem logo possa chegar à TV. Então, eu acho que tem alguns desafios aí pela frente que a gente precisa ficar atento e aproveitar esse momento. Eu acho que os desafios dos clubes e federação, né, quem trabalha na indústria do esporte, precisa pensar em outros formatos. A gente vê, por exemplo, campeonato de games, que quando você usa o Campeonato Brasileiro, a CBF está fazendo a sua competição, o Campeonato Paulista já iniciou o Paulistão também de forma virtual, e gera receita para as federações e para os clubes. Jogos antigos também, para que as pessoas possam fazer doações de forma voluntária. O ABC fez recentemente, o América fez algumas ações bacanas também. O ABC, então, inclusive, vai fazer de novo. Agora vai ser aquele jogo contra o Águia Marabá. De 2010. Aquele jogo do acesso do ABC para a Série B. Foi um jogo histórico do clube. Foi. E, consequentemente, quando você mexe com a paixão do torcedor naquele momento, ele tem que entender duas coisas. Ele relembrar aquele momento e, segundo, ele saber que ele é decisivo, que com esse recurso dele é possível manter o departamento de futebol. O futebol hoje, Marco, como você sabe, todo mundo ouvindo a 98, é muito caro fazer futebol. Caríssimo. Não dá mais para pagar aquele jogador que a gente pagava há 15 anos, há 20 anos. Hoje está numa situação cada vez mais complicada. E eu tenho a impressão que o que está acontecendo, Alan, desculpa, vai acabar também mexendo no mercado salarial do futebol aí na volta, né? E o que aconteceu, Marco, recentemente, essa decisão com jogadores, com o Corinthians, com o São Paulo, aquela decisão em relação a Maicon, horas extras. Aquele caso pode mexer e gerar uma crise aí entre clubes e atletas, porque eu estou falando de receita, de recurso. Porque o que vai acontecer? A gente pode ter aí, Marco, uma nova mudança no comportamento e de datas e horários do futebol brasileiro. Este caso que o Alan Oliveira está se referindo é o caso do volante Maicon, que ganhou na Justiça do Trabalho R$200 mil do São Paulo, porque ele cobrou horas extras e adicionais noturnos do clube. E o Corinthians já comunicou à CBF que não quer mais jogar à noite, aos domingos, e a CBF está estudando uma nova legislação neste sentido. Realmente é preocupante, né, Alan? Imaginou, Marco, a gente não ter futebol mais em um dia mais tradicional do futebol, que é um domingo? Pois é. Entendeu? Então, eu acho que é algo que realmente precisa ser repensado. Existem algumas particularidades que o futebol tem, que é precisamente todo mundo sentar e ter um papo muito claro aí com representantes das categorias que envolvem atletas profissionais, as federações, os clubes, CBF, todo mundo junto para tentar encontrar a solução, porque isso realmente é muito preocupante. Alan Oliveira, para a gente finalizar, informações dão conta de que a sua empresa estava negociando ou está negociando com o ABC. A possibilidade de que Alan Oliveira volte para o marketing do ABC, e foi naquele ano, 2010, que o ABC conseguiu acesso, não é, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Essa conversação existe? Se existe, em que pé ela está? A possibilidade de volta, Alan? Marco,
sempre há, em alguns momentos, alguma lembrança, né, no nosso trabalho, né? Até pelo trabalho que foi feito em 2010, principalmente. O clube, naquele momento, ele tinha 900 sócios. No primeiro ano, de imediato, chegou a 10 mil no primeiro ano. Mas foi um trabalho de toda uma equipe, de muita gente boa naquela gestão, que eu acho que é um pouco da gestão que Bira está vindo aí, porque é preciso ter um clube, ele precisa ser tratado e encarado como um clube empresa. Ele não pode gastar mais do que tem. Sempre há alguma sondagem, mas não houve mais nenhum contato, tal. A gente está à disposição para ajudar. Acho que é o nosso trabalho, é o trabalho profissional, e a gente espera que em um outro momento, quem sabe agora, enfim, aguardar a hora certa, mas não evoluiu nenhum outro contato não, Marco. Alain Oliveira, executivo de marketing aí da 10 Esportes, da Fácil Comunicação. Muito obrigado pela atenção aqui com Tocando a Bola. Um bom final de semana e cuide-se, Alain Oliveira, que o negócio não tá fácil não, meu companheiro. Não tá fácil não, Marco. Um abraço para você, obrigado pela atenção, aos ouvintes da 98 FM, a todos um bom final de semana. E eu acho que o grande momento agora é o seguinte, é a união. A gente fala do futebol do Rio Grande do Norte, todo mundo tá junto nesse momento para buscar soluções para que a situação, a gente possa, quem sabe, empatar. Essa que é a verdade, porque tão cedo a gente vai poder realmente voltar a ter as receitas como a gente tinha antes, e é bom enxergar essas novas oportunidades aí de maneira muito rápida, e quem tirar o pé, Marco, tá morto. Esse não se recupera logo logo. Muito bem. Vai demorar. Valeu, Alain. Muito obrigado. A gente dá um tempo aqui no nosso Tocando a Bola e volta já para sabermos a dura realidade também de Mossoró, que atravessa, exemplo de todo o Brasil, dificuldades no futebol. Em um minuto eu estou de volta. Muito bem, estamos de volta aqui no Tocando a Bola desta sexta-feira. A gente ouviu ainda há pouco tempo o Alain Oliveira falando a respeito da necessidade, da importância do investimento cada vez mais significativo do marketing, do quanto os clubes de futebol precisam da ferramenta e, acima de tudo, da criatividade nesse momento de crise que nós estamos atravessando. E uma das cidades polo do estado, evidentemente que também sente esta necessidade, não é? Vive esta crise provocada pelo coronavírus, pela Covid-19. Estou me referindo a Mossoró, e que tem o Potiguar como representante no campeonato estadual e que está também se preparando para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, que eu espero seja retomado o futebol o mais rapidamente possível. O Miranda está com a gente aqui no Tocando a Bola. O Miranda, ex-jogador de futebol, goleiro com história no nosso futebol, não é? Já foi administrador do estádio Leonardo Nogueira, está agora à frente, não é? A convite do presidente da Liga que está afastado. O Miranda está ali à frente da LDM, consequentemente do estádio Nogueirão, e é um prazer, Miranda, conversar contigo aqui no Tocando a Bola. Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os ouvintes, esportistas, né? E é sempre para a gente uma satisfação em poder participar do programa, falar um pouco do nosso futebol que nós estamos no momento passando, né? Com a questão da chegada do Covid-19, dessa pandemia que é mundial e que nós temos que cuidar do nosso povo, falando de nossa cidade, né? Então, para a gente é uma satisfação a gente poder conversar com vocês aí. Ô Miranda, quando se fala em Mossoró, futebol de Mossoró, sempre vem à mente o estádio Nogueirão. Não é um patrimônio do futebol moçoroense, e que eu vi outro dia, inclusive eu vi eu registro aqui, mando um abraço carinhoso a ela, da Larissa Maciel, não é? Os cuidados que estão sendo tomados lá no estádio Nogueirão. Mesmo com o futebol parado, a Liga não está se descuidando, está deixando o Nogueirão em dia. Isso, Marco, é uma preocupação que nós temos, né? Nós esperançosos que essa pandemia ela possa de repente passar e que nós possamos retomar a nossa vida normal, nosso convívio normal diário. E para isso a gente tem que ter sempre as atenções voltadas para o Nogueirão, no que se diz respeito à questão de limpeza, a questão de cuidados com o campo de jogo, né, no caso o gramado, a questão estrutural, né? Então, assim, é uma preocupação que nós que fazemos parte da Liga temos em sempre manter
com essa esperança de que essa pandemia ela possa passar o mais rápido possível e que a gente possa retomar, né, o nosso convívio com os nossos jogos do Potiguar, que é o nosso representante hoje no campeonato estadual, como também teremos uma série de trazer, né, novamente o torcedor para dentro do estádio. Para isso é preciso que a gente procure sempre fazer com que o estádio esteja sempre em boas condições de receber o nosso torcedor, o nosso desportista. Ô Miranda, então vamos dividir este Nogueirão aqui no nosso Tocando a Bola. Você falou na parte estrutural do estádio. Como é que está a parte estrutural do estádio, que já esteve interditado, que já teve problemas sérios nesse sentido? Hoje, no dia 15 de maio, como é que está o Nogueirão nesse aspecto? Marcos, em relação à questão estrutural, nós fizemos algumas reformas, né? Uma reforma simples, mas que era naquele momento necessária, né? Atendendo a questão de vestiário, pinturas na parte da frente do estádio, alguns retoques em arquibancadas, em alguns pilares, que era justamente para que nós pudéssemos atender às exigências de corpo de bombeiro, de CREA, de vigilância sanitária, de polícia militar. Então a Liga ela teve essa preocupação de poder fazer esses retoques e a gente ter, na verdade, o nosso estádio aberto para receber os jogos do nosso representante. Nós temos hoje uma situação que se diz respeito à questão de acessibilidade, né? Isso já vem se eu não me engano, de 2008, né? Onde naquele momento a Liga tinha se comprometido com o Ministério Público de fazer alguns retoques, algumas coisas que fossem, na verdade, para atender a exigência do Ministério Público em relação à acessibilidade, e não foi feita. O Ministério Público chegou, inclusive, a cogitar recentemente uma interdição de novo no estádio, esse tipo de coisa, né? Exatamente. Então, assim, nós recebemos isso aí há uns 2 meses atrás, né, nós recebemos uma notificação do Ministério Público dando um prazo para que nós pudéssemos fazer uma defesa. Essa defesa foi feita através de um advogado, tá, que é o advogado Dr. José Carlos de Brito, que é o advogado da Liga Desportiva Mossoroense. Só que aí, com a questão da chegada do vírus, né, do Covid-19, o Ministério Público, a gente deu uma parada, não teve como dar continuidade a essa questão. Mas já estamos sempre em contato com o advogado da Liga, tá certo? Para que nós possamos, a qualquer momento que o pessoal volte, na verdade, a atender, a gente possa já ter algum retorno em relação a essa questão da acessibilidade do estádio. Marcos, você sabe que a Liga Desportiva Mossoroense, ela é independente, é uma liga que, na verdade, ela não tem ligação com a Prefeitura Municipal de Mossoró. Correto. Né? Nem com o governo do estado, é uma liga onde nós juntamos esforços com os amigos, com os desportistas da cidade de Mossoró, comerciantes, e a gente busca sempre atender dentro de uma limitação o que é preciso fazer para que nós tenhamos nosso estádio com condições de receber. Tivemos a governadora, a prefeita que é hoje prefeita de Mossoró, governadora, senadora, tivemos ela como governadora na época de Copa do Mundo e nada foi feito no Nogueirão. Infelizmente, lamentável. A gente ficou com o estádio aí numa situação difícil. Só para você ter uma ideia, nós temos um estádio que hoje nós funcionamos 40% do estádio. Pois é. Né? Então, Mossoró, Marcos, que ficou no meio de duas capitais que sediariam a Copa do Mundo, como Fortaleza e Natal. Exato. Então, quer dizer, nós temos um estádio que tinha naquele momento uma governadora que era a governadora que poderia ter feito algo para ajudar o nosso estádio, e infelizmente não foi feito nada. E ela tem 4 mandatos de prefeita de Mossoró. Então o que acontece é que, infelizmente, quem está pagando isso aí é o desportista. E a gente não tem como receber o número total do torcedor. Você tocou num aspecto aí que é interessante. Eu acho incrível porque Mossoró
que já teve o Baraunas, e agora, o Baraunas agora está atravessando um problema, tem o Potiguar disputando o campeonato, e o poder público de Mossoró em momento nenhum dá atenção necessária ao estádio Nogueirão. É quase que um negócio assim de doido para que você possa explicar esse distanciamento do poder público em relação ao futebol de Mossoró. Marcos, eu costumo dizer que é preciso gostar da coisa, né? Marcos Lopes faz programa esportivo porque ama o futebol e tem o conhecimento do futebol. Então ele faz com amor, né? Nós que jogamos futebol, tivemos uma vivência de quase 20 anos como atleta profissional de futebol. Hoje militamos ainda no futebol, mesmo que indiretamente, porque amamos o futebol e sabemos a importância e a necessidade de nós podermos dar nossa contribuição. Então, o que a gente sempre lamenta é que as pessoas não têm o conhecimento das necessidades. O que é feito no Nogueirão, no ginásio de esporte como o Pedro Ciarlino, que hoje também está interditado e pertence ao município, seria coisa simples que pudesse atender a população de Mossoró. São dois setores que nós temos em Mossoró, aonde são dois, hoje podemos dizer que dois espaços de esporte fechado. É incrível, né? Miranda, é incrível. Então realmente é uma coisa triste que a gente como desportista só tem mesmo que lamentar. Tá certo. Miranda, muito obrigado pela atenção aqui com Tocando a Bola. A gente está sobre a hora por aqui. Muito obrigado mesmo pela atenção, sucesso e que a gente possa em breve se encontrar em Mossoró, no estádio Nogueirão, para fazer futebol. Tá bom, Miranda? Um abraço, boa noite. Obrigado, Marcos. Um abraço a todos vocês. Que Deus abençoe a todos aí. Que Deus quiser, logo, logo a gente vai poder se encontrar e poder se abraçar. Já que hoje a gente não pode nem apertar a mão, né, meu amigo? Hoje é só de cotovelo. Que Deus abençoe a todos. Valeu, Miranda. Um grande abraço. Tudo de bom. Olha, minha gente, Tocando a Bola dessa sexta-feira vai ficando por aqui. Hoje é só de cotovelo, não é? O cotovelo ou com o pé. Pode nem apertar a mão mais, hein? É na base da cotovelada. Minha gente, vamos ficando por aqui. Um grande final de semana a todos. Não adianta nem para dizer, não adianta nem eu dizer que tenha juízo, né? Tem que ficar dentro de casa. Fique em casa, trancado, vendo live, ouvindo a 98. Até segunda. Tchau.